Olá, membros da banca! Hoje eu vou compartilhar com vocês o meu projeto aplicado do curso de MBA em Ciência de Dados para o Mercado Financeiro que fiz aqui na XP Educação. O título do meu projeto é Análise de Risco e Retorno de uma Carteira de Investimentos, usando uma abordagem com caminhos e visualização interativa das ações do S&P 500. Para essa defesa, eu vou passar por alguns tópicos relevantes para a contextualização do projeto, que seriam: primeiro, a apresentação, que vou falar quem sou eu, como minha jornada contribuiu para a criação da proposta do projeto, o problema em questão, que eu vou explorar o que eu identifiquei no dia a dia trabalhando com o mercado financeiro, entendendo o que motivou a busca por essa solução, a solução, de fato, apresentando a proposta, de como o projeto pode simplificar a análise de risco e retorno de uma carteira de investimentos, o diferencial, que seria o toque único que tem essa abordagem, ou seja, o que faz chamar a atenção a minha ferramenta nesse cenário do mercado financeiro, o impacto, que seriam das mudanças positivas que essa proposta pode trazer, de como pode influenciar a tomada de decisão dos próprios analistas de negócio, os próximos passos também, que a gente vai comentar um pouco mais sobre o futuro, quais são os próximos passos da ferramenta, ou seja, de forma de melhoria contínua do projeto. E cada tópico é um ponto focal para o bom entendimento desse trabalho. Começaremos com a minha apresentação. Me chamo Murilo, tenho 31 anos de idade, sou natural de Tumbiara, Goiás, e moro em Uberlândia já faz mais ou menos uns 7 anos. Comecei a minha jornada na Ubra, onde me formei em sistemas de informação, e desde então mergulhei um pouco nesse mundo de dados. Conquistei inclusive um MBA em Big Data Science na FIAP, e agora estou explorando outras oportunidades para atuação no mercado financeiro com os conteúdos que eu aprendi durante o respectivo curso. No meu dia a dia, eu trabalho como analista de dados na Seeds, onde faço validações se os dados chegaram de maneira que deveriam ou se há inconsistências durante aquele processo de ETL. Além disso, sou violonista, ciclista urbano, curto cuidar de plantas e montar Lego também. Então, no geral, eu até brinco que eu tenho até plantas de Lego, Então, é uma situação bem curiosa. E já no meio acadêmico também, já participei de projetos de pesquisa financiados pela FAPEC, a Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de Goiás. Esse ano, eu fui alocado para um projeto voltado para o mercado financeiro, no qual eu pude perceber que os analistas enfrentam grandes desafios. O cenário econômico é cheio de mudança. Os analistas e investidores precisam tomar decisões rápidas e fundamentadas, tanto para mitigar riscos quanto para otimizar retornos. E, inclusive, até a análise anualizada dessas ações, que é essencial para essa estratégia, envolve muitas vezes fórmulas do Excel. E, além disso, os analistas não podem focar apenas em uma única ação ou em um conjunto pequeno, mas sim abrindo o leque e vendo outras oportunidades, como, por exemplo, o S&P 500, que são as maiores empresas dos Estados Unidos. Só que isso torna até uma tarefa extremamente desafiadora. Usar ferramenta antiga, como planilha, sem suporte visual, pode inclusive causar atrasos e limitações devido à grande quantidade de dados. E sem ferramentas visuais de fato, os analistas ficam perdidos em números, tornando as análises até confusas e a tomada de decisão um pouco difícil. Encontrar oportunidades no mercado é como se fosse procurar, uma agulha no palheiro, E depender de métodos antigos resulta em um atraso que prejudica até mesmo a eficiência desses investimentos. E a busca por ferramentas ágeis, automatizadas, é urgente nesse meio, especialmente antes mesmo da própria abertura do mercado, que a gente fala do pregão. A falta de uma representação visual desses dados prejudica a compreensão do mercado e a qualidade das escolhas estratégicas. E essa é a história da dificuldade que me motivou a buscar por algo que facilitasse a vida dos analistas e proporcionando uma ferramenta que auxiliasse na tomada de decisão quando o assunto é mercado financeiro com uma certa facilidade e praticidade. No desafio, surgiu a ideia de incorporar o algoritmo do Camins, que é um agrupador. É uma abordagem que busca trazer maior clareza no dinamismo à análise dos dados. E a proposta é simples, é implementar o algoritmo para encontrar ações com comportamentos similares para uma tomada de decisão baseada na questão de risco e retorno, e utilizando dados automatizados baseados nas bibliotecas, por exemplo, com o Yahoo Finance, o que possibilita uma visão interativa dos grupos das ações similares, podendo ser inclusive aplicado na mesma estratégia, dentro de um grupo específico, compreendendo o comportamento analisado desses próprios grupos.
E o fato de transformar aqueles números frios, né, das planilhas do Excel em uma representação visual completamente interativa, essa mudança não só simplifica a análise, mas também permite uma exploração mais profunda e refinada do desempenho passado das ações, conseguindo até mesmo ver possíveis ações que estão fora do radar do analista, né, que são do S&P 500, fora o que está encarteirado e que possuem um comportamento de certa forma similar. Aqui a gente tem a cara da nossa ferramenta, é uma ferramenta rodando local, web, e usando Django, usando Flask, usando Python, a gente tem essa cara amigável da ferramenta, onde do lado esquerdo a gente tem a inclusão dos parâmetros, que é qual período nós gostaríamos de analisar anualmente, semanalmente. Embaixo a gente coloca o período respectivo, né, com que a gente assinalou. Logo abaixo também a quantidade de grupos que gostaríamos que o algoritmo classificasse e se a gente deseja ou não incluir os dados do S&P 500. Na hora que a gente clica em agrupar, no meio da tela ele vai mostrar esse dashboard, onde do lado esquerdo a gente tem uma tabela, né, baseada em qual é o papel, qual é o grupo, qual é a volatilidade e qual que é o retorno anualizado dessas ações. E do lado direito, a gente pode ver o gráfico iterativo usando o Plotly. Então, a gente pode dar zoom, passar em cima de cada ação para ver o seu comportamento, desmarcar ou marcar um grupo específico para ser visualizado. Então, essa é a cara da nossa ferramenta. A gente focou numa situação totalmente amigável, né, para facilitar os analistas a usarem no dia a dia. E como diferencial, a ferramenta, além de organizar a carteira de uma certa forma visual, mostra também outras oportunidades que às vezes passam até batido pelos analistas, seja pela quantidade das ações ou pelo favoritismo de algum nicho específico. E baseando nas análises fundamentalistas ou de afinidade até mesmo, né? E além disso, a grande sacada é poder ajustar as configurações de forma fácil e personalizada da análise do jeito que você mesmo preferir. Então, imagina você conseguir ver todas as maiores ações dos Estados Unidos em um comportamento similar às ações que você já tem na sua carteira. Isso tudo possibilita você a decidir de maneira mais inteligente e sem complicações quais estratégias poderiam montar de diversificação e até a própria alocação de recursos pelos grupos que são, de certa forma, similares. E com essa ferramenta, os analistas de investimento dariam um salto de qualidade, ou seja, seriam de grande impacto. As decisões das carteiras seriam mais visuais, facilitando a identificação de padrões das ações, significaria escolhas mais estratégicas e fundamentadas, né, de certa forma mais direcionada para as carteiras e o comportamento que ele já conhece das suas próprias ações, né, que está em carteira. A ferramenta ainda simplifica a análise do portfólio, que economiza o tempo de automatizar a identificação de agrupamentos. E assim também a gente integra com os dados do S&P 500 e os analistas poderiam otimizar suas carteiras encontrando oportunidade de diversificação, maximizando até mesmo o retorno e removendo aquelas ações que têm um comportamento muito ruim. E com dados em tempo real, os insights estariam sempre acompanhando a fotografia do que está a empresa, né, daquele determinado momento, de certa forma anualizado. E além disso, a ferramenta ajuda a reduzir os riscos na decisão de investimento, o que torna muito mais confiável e seguro a tomada de decisão de forma mais intuitiva e simplificada. E como próximos passos, pensa em tornar ela mais fácil de usar, com uma interface mais amigável ainda. Em seguida, também pretendo abordar mais dados e integrar outras funcionalidades para fornecer informações mais abrangentes sobre as ações. Dessa forma, além de analisar o comportamento anualizado, os usuários também poderão acessar as últimas notícias, ver indicadores financeiros fundamentalistas das ações e assim aprimorando na tomada de decisão. Então, isso tudo a gente deixa como próximo passo, já que a gente tem agora o MVP, para poder maturar um pouco mais o processo. E com isso, eu gostaria muito de agradecer por a gente ter chegado até aqui. Muito obrigado pela dedicação do tempo para entender e compreender um pouco mais sobre o projeto que eu desenvolvi.
e obrigado.